Que Jesus esteja com todos nós, que a paz do Senhor continue no coração de cada um. Nós vamos iniciar mais um momento aqui para aprendermos a palavra de Deus, onde o tema é olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Um versículo que é conhecido de todos, mas que é muito impactante para o momento que nós estamos vivendo. Nesses últimos 6, 7 meses, muitos ainda estão na quarentena, outros já não mais estão, mas um dos principais sentimentos que está surgindo nesse tempo é o medo. Então o medo é ruim para a fé. A palavra de Deus mesmo diz que a fé vence o medo. Então, quando nós nos direcionamos para esses 3 versículos que estão aí na tela, de Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, nós vamos observar nesse texto base que contém muitas verdades para que você entenda a carreira que Deus deu a você, o caminho que você precisa percorrer. Então, só fazendo uma breve introdução, todos nós sabemos que neste momento aí muitas pessoas ainda estão em casa, outras já voltaram ao templo. Eu gostaria de dizer que você congregar, você estar no ambiente com os irmãos, isso é mandamento, é de Deus, E algumas igrejas já voltaram, outras não, Mas independente disso, nós sabemos que a igreja inicia no lar, Então não adianta você estar lá no templo, certo? Com seus irmãos, sendo um cristão fiel lá, mas na sua casa você é totalmente diferente. Então esses 7, 8 meses aí que nós estamos aí nessa quarentena, algo que nos deu assim a entender, para refletir, trazendo para a realidade da igreja, é que primeiro o homem, ele tem que ser um sacerdote do seu lar, Todos nós sabemos isso é bíblico, é algo que os pastores sempre estão ensinando. Você precisa exercer a função de sacerdote, de líder da sua casa, cuidando da sua esposa, dos seus filhos. Então é super importante, e eu não canso de dizer isso, estou repetindo muito nesse tempo, a função do homem no seu lar, de chamar a sua esposa, seus filhos, para orar, para aprender a palavra de Deus, porque talvez você fazia isso lá na igreja, mas não fazia na sua casa. E agora você é o responsável por isso, você está se desenvolvendo. Então veja para um lado bom de toda essa quarentena, que você se desenvolveu. Você está pregando a palavra para a sua família, você está vivendo, porque para você pregar você precisa viver também. Então é uma das coisas que a gente sempre tem que estar progredindo, no nosso viver em Cristo, sempre melhorando, sempre buscando ser a imagem de Cristo aqui nessa terra. Temos os nossos erros, temos nossas falhas, mas isso não pode ser uma desculpa para a gente nunca melhorar. Então, esse tempo é super importante você considerar esse ponto. Cuide da sua família, fortaleça a sua família no Senhor, é muito importante isso. Não deixe esse tempo passar sem você ter melhorado no seu lar. E aí, quando você voltar para o templo, você vai perceber que a sua fé foi renovada, que você está um varão mais prudente, com o caráter de Cristo, Se já tinha, melhorou, se não tinha, agora tem, Então, sempre devemos melhorar para Cristo. Então, voltando ao nosso texto base aqui, que está na tela, os versículos dizem assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, do vexame, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então esses versículos são conhecidos de todos. A maioria dos cristãos já leram esses versículos. Mas o que eu gostaria de destacar desses 3 versículos aqui, e o que nos chama a atenção, essa mensagem de Deus pelo Espírito Santo, que está aqui exposta na palavra dele, é o firmemente. É o versículo 2, olhando firmemente. Muitas vezes nós passamos rápido nesse versículo, olhando para Cristo, né? Mas olhar firmemente para Cristo é um pouco mais do que muitas vezes nós imaginamos. Não é simplesmente você olhar para Cristo, para uma imagem, né? Não é somente isso. Você precisa olhar para o autor e consumador da fé. Então, para você olhar para Cristo de uma maneira firme, você primeiro precisa entender quem é esse autor, quem é esse consumador da fé, né? Jesus, ele inaugurou o caminho no qual nós estamos percorrendo. Ele foi o primeiro. Ele abriu, ele inaugurou. E ele consumou isso, porque ele venceu. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no 3º dia, dizendo: é possível sim ter vida após a morte. Mas o que nos leva à morte é o pecado. Então, por isso que o primeiro versículo, ele nos leva a identificar o que pode atrapalhar a gente olhar firmemente para Cristo. Então, não é somente você chegar no templo e sentar e ficar olhando para uma cruz. Não é isso. Olhar firmemente aqui envolve muito mais do que um simples olhar, um simples entendimento de quem é Jesus. Então ele diz assim: olha, primeiro você olhe para a grande nuvem de testemunhas. Quantas pessoas já passaram por esse caminho? Primeiro foi Jesus, depois os apóstolos e tantos outros discípulos que vieram depois dos apóstolos passaram e venceram e morreram no Senhor. O que isso significa? Que foram pessoas que nos motivam a continuar nesse caminho. Porque assim como Cristo ajudou eles, também vai o quê? Te ajudar. Muitos, principalmente os apóstolos, tiveram uma morte horrível, mas eles venceram. Eles continuaram na fé. O que está aqui em questão não é a forma que você vai passar, mas se você vai manter a sua fé. Então vamos lá. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, entrar nessa porta estreita, Jesus, ele sempre verdadeiro, né? Jesus é a verdade, ele jamais escondeu algo de nós, ele disse: olha, aqueles que querem me seguir, peguem a sua cruz. E além de carregar a cruz, né, que é um caminho simbolizando ali o sofrimento que Jesus teve durante todo esse tempo, você precisa entender que há coisas que te dificultam você andar nesse caminho. Então, o caminho já é apertado, o caminho já é difícil. Então, a Bíblia vem nos dizer: você precisa soltar todo o peso e todo o pecado. Você precisa ter uma vida livre, uma vida em Cristo, uma vida no Espírito Santo, produzindo os frutos do Espírito Santo. Isso vai te ajudar nesse caminho. Correr esse caminho com pecado ou com pesos vai trazer maior dificuldade. Então, uma das coisas que nós precisamos entender são as provações que há em Cristo e as consequências de nossos pecados. Então, muitas provações já surgirão por causa do nome de Cristo. Mas quando pecamos, isso também pode trazer consequências para as nossas vidas. Então nós precisamos discernir isso. Por isso que o autor da Bíblia, Deus, o Espírito Santo, está dizendo a você hoje: você precisa tirar todo o peso, porque você vai conseguir percorrer o caminho melhor, e esse caminho que já é difícil. E ele diz: corra de que maneira? Com perseverança, não olhando para trás, olhando para frente, olhando para Cristo, né? Seguindo o exemplo dele, porque ele te deu uma carreira. Que carreira é essa? É uma carreira que ao final dela você vai ter o grande prêmio, que é a salvação da sua alma.
Então o Senhor foi bem claro: você precisa pegar a sua cruz, o caminho é apertado, é sofrido, mas no final você vai ter o prêmio, que é a salvação da vossa alma. E aí no versículo 2 ele retorna o tema aqui do estudo, que é o olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então nós jamais podemos entrar nesse caminho sem entender quem é o dono desse caminho. Então, se você está olhando para pessoas, você não vai se dar bem. Se você está olhando para situações, você também não vai se dar bem. Se o parâmetro da sua vida é um pastor, é um líder religioso, é um cantor, não vai dar certo. Agora, se o objetivo, o alvo da sua vida, que é o autor desse caminho, dessa fé, certo? É Jesus, então as coisas estão corretas para você. E aí quando você entende, quando você chega nesse momento aqui de olhar firmemente, né, de você ter apenas um alvo, não tem dois senhores, né, você não olha para a riqueza e para Deus, você não olha para o mundo e para Deus, mas você olha somente para Deus, você olha somente para Jesus, o que vai acontecer? Você vai ter a mesma atitude que Jesus teve. E qual foi essa atitude? Diz que o qual, em troca da alegria que ele tinha, Jesus estava no céu. Então ele trocou essa alegria e desceu nessa terra. Para quê? Para suportar a cruz, por amor a você, para lhe abrir esse caminho que você está percorrendo hoje. E ele mostrou que é possível vencer. Então por que você está querendo desistir? Por que você está querendo desanimar? Então veja bem, Jesus ele não fez caso da vergonha. Então é um caminho que muitas vezes vai trazer vergonha, vexame. As pessoas vão te humilhar por você seguir a Cristo, por você manter os valores de Cristo. Uma das coisas que a gente conversa muito, a gente no meio cristão, a gente fala com os irmãos, é isso: as pessoas estão se esquecendo dos valores de Cristo. Jesus morreu por isso e você também tem que morrer por isso. Você não tem que começar a mudar o Evangelho, ou tirar parte, ou acrescentar nada disso. Siga aquilo que Deus propôs para a sua vida. Siga a carreira que Jesus te deu. E isso é importante. Só que essa carreira é você trocar também a sua alegria, né, entre aspas, pela cruz, por esse caminho estreito. Então Jesus olha para cada um de nós e diz: você precisa abandonar o mundo. Você não vai conseguir servir os dois, Deus e o mundo. Então você precisa abandonar tudo isso e começar a seguir a Cristo. Você vai viver no mundo, você vai trabalhar neste mundo, mas o teu motivador, a tua fé, elas estarão todos vinculados a Cristo, à salvação, né? Então Jesus passou muita vergonha, e você muitas vezes vai passar vergonha pelo nome de Cristo, e você não pode desistir, porque hoje Jesus está onde? À destra do trono de Deus, e Ele vai te levar para lá. Mas para que isso aconteça, você não pode desmaiar, que é o que está dizendo no versículo 3. Considerai. Considerai o quê? No episódio dos Evangelhos, Pedro, estava no barco, Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro disse: olha, se é o Senhor, mande que eu vá até você. E Jesus falou: então venha. E ele começou a andar em cima das águas, sobre as águas. Só que chegou no meio do caminho, ele desviou o seu olhar de Cristo e começou a olhar assim para o lado, para os ventos. E o que aconteceu? Ele começou a afundar, porque ele teve o quê? Medo. Então, uma das coisas que faz com que o cristão desmaie no meio do caminho é isso: ele deixa o medo entrar na sua vida. Você não pode conviver com o medo. A fé em Cristo vence o medo, vence o mundo. Então você precisa neutralizar esses medos que surgem na sua vida. E de que maneira você faz isso? Entregando sua vida a Cristo, confiando nele. Mesmo que esteja escuro, mesmo que esteja difícil, ou às vezes está tudo bem, mas você está com medo.
de alguma coisa que pode acontecer nesse mundo, mas você tem que se voltar para Cristo e olhar firmemente para Ele, porque as coisas ocorrerão, provações virão, sendo você obediente, sendo você desobediente, e a partir do momento que você é aprovado, então a sua fé aumenta, você cresce em Cristo. Então resultados bons virão sobre a sua vida se você permanecer. Mas está difícil. Mas Jesus disse que era difícil. Então a dificuldade não pode nos assustar, mas sim tem que nos motivar. Precisamos entender esses 3 versículos e trazer para a nossa vida diária. Isso é muito importante. Nós precisamos criar esse vínculo com Cristo. Você precisa buscar Ele mais. Nós precisamos. E Ele diz, considerai então. Considerai o quê? O que você está fazendo? Como está a sua vida? Você está olhando para essas testemunhas, você está olhando para Cristo, você está correndo esse caminho, você entendeu essa carreira que Jesus te deu, você está suportando a cruz, está difícil, tá? Faz 10 anos, mas você está com Cristo. Você ama Cristo, você ama Deus, você ama esse Evangelho, você quer prosseguir porque você sabe que o único caminho da salvação é Jesus Cristo e você não vai desistir. Mesmo que o medo bata a sua porta, você vai escolher Cristo, você vai escolher ter a certeza que Deus te deu no seu coração. E isso não é porque você é forte, não é porque você é sábio, não é porque você é poderoso, não é porque você é inteligente, não é porque você tem muita experiência de vida. Nada disso conta nesse caminho. Prosseguir nesse caminho e chegar até o final dele é simplesmente você deixar Cristo ser a sua força. É quando somos fracos é que nos tornamos fortes, porque aí de fato Cristo vem e preenche o seu ser e te dá força da onde você não tinha para você continuar. Então as fraquezas são oportunidades para você se encher de Cristo, para você se encher da palavra de Deus, para você se encher do Espírito Santo. É isso que Deus está te dizendo nesse dia para você e para todos nós. Você precisa ser firme. E para você ser firme, você precisa ter uma conduta de Cristo, e a conduta de Cristo é de suportar. Então, se Ele suportou, você precisa suportar também. Porque quem olha firme para Jesus, ele chega até o fim. Porque quem vai ser salvo é aquele que perseverar até o fim, e não até o meio do caminho. Então, na continuação do versículo diz, Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores. As pessoas vão se opor a você, vão se opor à sua fé, vão se opor a tudo aquilo que você crê, vão tentar te desanimar, vão te tentar envergonhar, vão inventar mentiras sobre você, vão criar N situações, mas isso não importa, porque primeiro, você conhece o seu coração, você conhece o seu Deus, você conhece o seu viver, isso é importante, é quando o Espírito Santo atesta as coisas que estão no seu coração. Então você não deve olhar ou ouvir a torcida, você deve permanecer em Cristo. Isso sim, você tem que pensar o que Cristo sabe de você, porque Jesus é onisciente, Ele sabe o que você está fazendo. Então, se você está com seu pleno relacionamento ajustado com Cristo, então está tudo certo. Mas as pessoas estão fazendo isso, estão se opondo, inventando situações, não importa. Você ama Cristo, você vai continuar. Fizeram isso com Cristo, fizeram isso com os apóstolos, vão fazer com você. E isso é um atestado que você está no caminho certo. Você está sofrendo pelo nome de Cristo. Não por coisas erradas que você fez, mas por Cristo, por ser um cristão. Então, no final do versículo diz, não desmaie na vossa alma. Você não pode abrir mão. Então siga Cristo, seja um vencedor, levante-se em Cristo Jesus, busque a força que vem de Cristo, entenda que você só vai chegar até o fim se você deixar Cristo ser a sua força.
Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus.